Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, ainda de forma não presencial, né? Nós estamos ainda de forma virtual, mas assim, o coração já fica tão quentinho de poder ver vocês, ver a casa, rever amigos aí, Vladimir, Vera, Tia Rita, Neivaldo também, Marquinho, Kelly, não sei se tem mais alguém que eu não estou conseguindo ver. E eu quero primeiro agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, dizer que é uma honra poder falar, né, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, e especialmente para vocês que são assim de uma casa que eu tenho um carinho muito especial mesmo, porque eu falo que para mim o espiritismo ele teve um divisor de águas depois que eu conheci o Centro Espírita Jerônimo Mendonça. Foi aí dentro que eu consegui enxergar a necessidade e a importância do estudo, a necessidade e a importância de levar mesmo a sério a nossa doutrina, né, tão amada e que precisa tanto de nós. Então, eu agradeço, eu sou eternamente grata e tenho esperança ainda de que a gente vai se encontrar presencialmente muito em breve, viu? Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade desse trabalho, agradecer a caridade de vocês em me escutar. A gente ainda está no início aí dessa jornada de exposição espírita, mas se comprometendo a tentar fazer o melhor, né? E peço também que a espiritualidade possa nos amparar nesse momento, nos envolver, assim como já foi pedido na prece inicial, para que a gente possa transmitir a reflexão de hoje de uma forma clara, de uma forma leve, e que chegue até vocês com muito amor e com muito carinho, porque realmente foi preparada com muito amor, pensando em levar uma forma de consolo, uma forma de motivar a que a gente possa carregar aí o Evangelho de Jesus a todo momento conosco, né? E o tema proposto, então, foi evangelização. E quando Kelly me propôs, né, de falar sobre o tema, eu logo imaginei, então eu vou juntar e vou começar a falar sobre as coisas das crianças, da experiência com a evangelização e tal. E aí, quando eu comecei a buscar mais coisas sobre o tema, a gente começa a perceber que o assunto é muito mais profundo do que evangelizar as crianças, né? Tem muita coisa envolvida. Então, é isso que a gente vai tentar ir passando hoje aqui. A primeira coisa que nós precisamos de compreender, né, a palavra, origem da palavra evangelizar, que nada mais é do que difundir o evangelho. Aí nós, então, passamos para a etimologia, né, para o sentido mesmo da palavra evangelho, que vem do grego. E ele traz para a gente a informação de que é a boa nova, né, boa mensagem, boa notícia. Isso é evangelho. Então, para nós cristãos, o evangelho de Jesus é aquele que está compilado nas narrativas dos evangelistas, né, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, né, todos contidos no Novo Testamento, e lá nós temos ainda outros livros, né, como Cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, mas o Evangelho de Jesus, ele foi compilado na narrativa desses 4 evangelistas. Isso eu acho que é bem claro para nós, né, que já estamos um tempo assim na doutrina. E aí aqui eu queria só abrir um parênteses que eu acho importante para quem às vezes vai nos assistir e está chegando recentemente na doutrina, tem poucas informações, ou até mesmo quando nós somos abordados por pessoas um pouco mais recentes na doutrina, ou que não têm conhecimento nenhum, e vocês talvez possam até já ter passado por isso, com certeza, das pessoas acharem que o espírita tem um evangelho à parte, tem o evangelho dos espíritas, né? Vocês têm lá o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente precisa de esclarecer, né, a essas pessoas que nós não temos o Evangelho, nós seguimos o Evangelho de Jesus. Porém, nós tivemos a bênção de ter um codificador que muito sabiamente criou um livro didático com auxílio dos espíritos, né, e com toda a com toda a sua experiência pedagógica ali, né, o professor Allan Kardec compilou ali os versículos, né, que estão nos evangelhos de forma didática e lançou sobre eles a luz da doutrina espírita. É onde nós temos hoje o evangelho segundo o espiritismo.
nada mais é do que o Evangelho de Jesus esclarecido, que facilita a nossa compreensão com a luz da doutrina espírita. Então, nós não temos o Evangelho à parte, nós temos o Evangelho de Jesus com essa luz da doutrina espírita que formou o Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que para todos que estão nos assistindo aqui, né, na casa, é uma coisa bem lógica, mas que eu percebo que no dia a dia as pessoas fazem um pouco essa confusão. Então, nós aqui, depois aberto e fechado esse parênteses, né, nós agora vamos tentar compreender para quem é a evangelização. Seria apenas para os jovens e para as crianças? Será que nós, já adultos, né, com tanto tempo aí na jornada espírita, também precisamos de evangelização? E caso, né, isso aconteça, seja necessário, qual que seria a forma mais efetiva de se aprender e de se aplicar o Evangelho de Jesus? Então, é dentro desses 3 eixos aí que nós vamos tentar trabalhar essa noite para poder esclarecer, auxiliar e, quem sabe, até motivar, né, a seguir aí pelo caminho que nós estamos refletindo hoje. E aí, a gente vai buscar em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nessa passagem, Jesus está pedindo: pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos pede para evangelizar. E aí, nós entramos numa outra dúvida. Evangelizar seria a mesma coisa de doutrinar? E aí, eu vou agora passar aqui o slide, vamos só testar se vai dar certinho, porque Emmanuel nos esclarece qual é a diferença. E deu certinho aí, né? Eu acho que vocês estão conseguindo ver o que eu mudei. E ele esclarece para a gente essa diferença entre evangelizar e doutrinar. Ele nos diz o seguinte, que há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo, o que já é muita coisa, né, gente? E para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, ou seja, doutrinar, bastarão a leitura e o conhecimento. Porém, na segunda, evangelizar, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Então, aqui, a gente já percebe a importância, a diferença, né, e a importância do que é o evangelizar. A gente já precisa de deixar separado aqui que nós não estamos querendo converter ninguém, isso é uma coisa para quem está talvez doutrinando, porque nós temos muitos companheiros de jornada que são expert na doutrina, né, que sabem tudo, conseguem guardar todos as citações dos livros e evangelho daqui, citação dali, são belos doutrinadores, mas e evangelizar? Nós temos talvez evangelizadores que realmente têm uma capacidade de nos atingir muito mais do que aqueles que são somente sábios dos postulados, né? E aí, Bezerra de Menezes, ele nos diz que o evangelho ele é o sol das almas, é a luz no caminho dos homens. E Chico Xavier tem uma passagem muito interessante que ele compara a importância do evangelho de Jesus na nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da vida física. Então, olha, gente, o quanto nós precisamos do Evangelho de Jesus para a nossa evolução espiritual. E aí, nós paramos para poder pensar o seguinte, tá bom, então eu preciso desse Evangelho, mas aí por onde eu começo, como eu faço, o que eu estudo, como que eu aplico, vem essas questões na nossa mente, né? E aí, nós percebemos que a primeira coisa que é preciso para se estudar e aplicar o Evangelho é o esforço. A gente realmente precisa de ter conhecimento, né, tanto dentro da doutrina, quanto dentro do Evangelho, de Jesus. Precisamos, de leitura, de participar das reuniões públicas, de participar de reuniões de estudos que são muito enriquecedoras para a nossa bagagem intelectual, de seminários, congressos, e os eventos no geral. Nós precisamos disso para poder aprender mesmo, mas a gente precisa também de
um pouco mais. Porque se nós ficarmos somente nesse campo do aprendizado, né, da filosofia, da religião ali, da doutrina e tal, nós vamos nos tornar excelentes doutrinadores. Mas o que a gente precisa mais para poder evangelizar? Nós precisamos de aplicar, ou pelo menos nos esforçarmos para aplicar a lei do amor, a lei do perdão, a resignação, a tolerância, a paciência e por aí vai. Tudo aquilo que a gente conhece dentro dos estudos, nós precisamos de nos esforçar para colocar isso em prática devagar, no nosso dia a dia, pouco a pouco, reconhecendo nossos erros, voltando atrás, nos dando essa permissão de errei, vou voltar, errei, me desculpa, errei, vou tentar não errar de novo, e assim a gente vai amadurecendo essa vivência do evangelho no nosso dia a dia. Então essa prática, ela também nos exige um esforço muito grande, mas nós precisamos de compreender que ela é necessária, e ninguém melhor do que Jesus para nos mostrar isso tudo, porque com seu exemplo, ele marcou as almas pela eternidade, para a eternidade inteira. E se a gente parar para observar, a mensagem de Jesus perdura até hoje, né, e perdurou aí por longos séculos, né, e vai seguir assim, não é simplesmente pelas suas belas parábolas, pelas curas, pela beleza dos seus ensinos, não é simplesmente por isso. É o conjunto disso tudo que foi sintetizado na cruz. É aquele amor que não exige, é aquele amor que dá. Isso fez com que a mensagem de Jesus chegasse até nós hoje e vai perdurar, chegando por muitos corações ainda. Então, nós precisamos de tentar seguir esse caminho. A gente não está falando que é fácil, mas é o caminho. E não tem outro caminho para que nós possamos seguir sem seguir com êxito. É esse caminho que a gente precisa de ir. Sempre permitindo, como eu disse, né, retornar. Quando a gente talvez se desviar dele, a gente retorna e segue na rota. E aí nós vamos recordar aqui do apóstolo Paulo, que foi um dos maiores evangelizadores que nós tivemos na Terra. E Paulo tem uma coisa muito curiosa, que mesmo antes de se converter, né, ao cristianismo, ele já era muito entregue mesmo a essas questões da lei, do cumprimento das leis de Deus, né? E ele, no primeiro momento, ele queria o quê? Que as pessoas se curvassem à lei de Moisés, queria converter o maior número de pessoas possível para que se curvassem às leis de Moisés. Mas a partir do momento que ele conhece Jesus, que ele tem aquela experiência em Damasco, ele consegue enxergar qual que é a sua missão, ele, a partir daquele momento, ele enxerga que o propósito era outro, não era necessário que se convertesse inúmeros corações ao cristianismo. Era necessário que a sua missão, na verdade, não era um número de pessoas, mas um número de corações que realmente se transformassem, que se voltassem mesmo ao Cristo. E aí ele fala, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Eu vou passar aqui para vocês acompanharem comigo. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Então aqui Paulo compreendeu que mais valia transformar vidas por meio do Cristo do que o número de pessoas que se convertesse ao cristianismo. E aí Emmanuel, que é o trecho logo abaixo aí, no capítulo 138 do livro Pão Nosso, ele nos diz que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Então, o aprendiz, quando realmente se abre para conhecer e compreender as verdades do Cristo, não tem como ser a mesma pessoa.
ele se sente renovado na sua conduta íntima. E quando Jesus penetra o coração de um homem, converte em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida, e quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que, peraí que eu mudei aqui, né, gente? Perdão. A fim de que a glória da cruz não se faça vã. Então, o que que Emmanuel quer nos dizer aqui? Que quando a gente realmente conhece Cristo e consegue compreender, deixar com que Cristo entre em nossos corações, existe uma mudança tão grande dentro de nós que nós não conseguimos ser as mesmas pessoas, que nós passamos a ser testemunho vivo daquilo, da mensagem de Cristo, e que isso já é o evangelizar. Nós acabamos entregando a nossa vida para cooperar com Jesus nessa evangelização, porque eu não consigo mais deixar de exemplificar aquilo que, ou pelo menos de tentar, né, exemplificar aquilo que Jesus nos ensinou. Então, isso é que é fazer valer todo aquele sacrifício que Jesus fez por nós, né? É isso é essa transformação nossa, é esse exemplo do nosso trabalho em Jesus que vai fazer com que a cruz não se faça vã. E aqui eu vou passar para vocês uma mensagem que está no livro Alvorada Cristã, pelo espírito de Neio Lúcio, que vai ilustrar muito bem isso que a gente está querendo dizer sobre o exemplo. Essa mensagem está no capítulo 28 e é intitulada de Pregação Fundamental. Nela diz, resumidamente, que existia um aprendiz de Jesus Cristo que estudou muito o Evangelho e resolveu começar a comentá-lo a toda parte. E assim ele fez por muito tempo. Porém, chegou um momento em que os recursos ficaram parcos e ele precisou de procurar um emprego para poder arcar com as suas próprias despesas, né? E então ele encontrou um trabalho, o orientador desse trabalho, né, o seu patrão, não era muito amigável, não não era muito simpático à sua fé, não fazia muita questão dessas questões religiosas, mas ainda assim ele ficou. E com o passar do tempo, ele percebeu que estava muito insatisfeito no trabalho. Primeiro porque ele perdia muito tempo trabalhando e não conseguia mais pregar a palavra de Cristo como fazia antes, e ele sentia que a sua missão era essa, era de difundir o evangelho de Cristo. E muito insatisfeito com o seu trabalho, ele chegou para esse patrão e disse: eu quero ser livre para poder melhor servir a Jesus, e eu não posso, pois, aceitar o cativeiro da sua casa. E assim ele se despediu. Naquele dia mesmo ele sentiu um alívio muito grande, porque ele agora estava livre para poder pregar o evangelho, e assim ele o fez. Naquele mesmo dia ele começou a pregar o evangelho, foi até altas horas da noite falando sobre Jesus. E aí, quando retornou ao seu lar, ele se deitou, já era alta madrugada, e passado algum tempo, ele sonha com Jesus. E Jesus se aproxima dele com uma fisionomia bem dolorosa, entristecida, com uma indisfarçável tristeza e decepção. E aí ele não entende por que o mestre estava tão triste naquele sonho, e chega até o mestre e pergunta: mas mestre, o que aconteceu? Por que estás tão triste? E Jesus responde para ele: porque desprezaste, meu filho, a pregação que te confiei? E aí ele não entende, porque ele ainda responde a Jesus: Senhor, como assim? Ainda hoje abandonei um homem tirano para melhor ensinar a tua palavra. Tenho discursado em vários templos
e comentando a boa nova por onde passo. E então, Jesus explica: sim, esta é a pregação que me ofereces e que desejo muito continues fervorosamente. Todavia, confiei ao teu espírito a pregação fundamental da verdade a um homem que administra os meus interesses na terra e não soubeste executá-la. Classificaste-o de ignorante e cruel. Entretanto, esquecendo-se de que ele ignora o que sabes, e pretendes, acaso, desconhecer que o orientador humano que te dei somente poderia abordar-me, a Jesus, né? Os ensinos, nesta hora, através do teu exemplo, tua humildade construtiva, no espírito de serviço, modificar-lhe-ia o coração se lhe desses 5 anos consecutivos de demonstrações evangélicas, estaria preparado a caminhar por si mesmo na direção do reino divino. E ele, que determina sobre o tempo de 200 homens, se faria melhor, mais humano e mais nobre, sem prejuízo da energia e da eficiência. Poderás ensinar, ou seja, doutrinar, o caminho celestial a 100.000 ouvidos, mas a pregação do exemplo que converte um só coração no infinito bem estabelece com mais presteza a redenção do mundo. Então, diante dessa exposição de Jesus, né, dessa fala de Jesus, o homem entende qual que é a sua missão, esse jovem aprendiz do Evangelho, e no dia seguinte, ele retorna ao ex-empregador e pede o trabalho de volta. E o empregador, admirado, né, pergunta o que fez ele mudar de ideia. E ele diz que não podemos servir a Jesus por intermédio da indisciplina ou do orgulho pessoal. Então, esse aprendiz do evangelho retoma o trabalho e, a partir daí, com seu exemplo, consegue, aos poucos, ir difundindo a mensagem do mestre, não de forma verbal especificamente, mas né, através do exemplo do dia a dia mesmo, que é tudo aquilo que nós falamos, né? Colocando em prática tudo que nós já sabemos sobre o evangelho. Então, a reflexão que fica até aqui é de que evangelizar não é tão distante do que a gente imagina. Evangelizar é exatamente esse esforço que nós fazemos para poder demonstrar àqueles que estão ao nosso redor as verdades de Cristo, né? E aí isso a gente pode fazer no nosso trabalho, dentro do nosso lar, na escola, dentro da casa espírita, no encontro com os amigos, no encontro com os familiares, nos lugares que nós frequentamos, às vezes dentro de uma academia, ou então dentro de um outro círculo social, nós não precisamos de falar do Evangelho, nós só precisamos de exemplificar, seja com gentilezas, com sorrisos, com acolhimento, ouvindo quem precisa, aconselhando quem pede conselho, ou quem né, precisa. E aí a gente começa a perceber que evangelizar é simples. A gente só precisa de se esforçar para que isso possa acontecer naturalmente. Treinar para que isso aconteça naturalmente. E eu acredito que a gente tem capacidade de colaborar com Jesus, sim, desta forma. E aí, então, agora a gente muda um pouco, passando para a questão específica sobre a evangelização. A gente fica refletindo, né? A evangelização, ela deve começar, então, o aprender mesmo sobre o evangelho com qual idade? Seria ali para as crianças pequenininhas, para os maiorzinhos, ou então para os jovens? Qual idade que nós deveríamos começar a falar sobre evangelização? E dentro da doutrina espírita, nós já temos um movimento muito lindo, eu acho muito lindo, por quê? Raciocinem comigo. Se nós já temos o conhecimento de que somos espíritos milenares, que nós já temos uma bagagem gigantesca que vem de muitas e muitas vidas, e que se já estamos nos preparando para reencarnar,
Quando que deve começar essa evangelização? Dentro do Espiritismo, nós já temos a evangelização pré-concepção, ou seja, o casal que já se, né, compromete em ter um filho, ele já tem como trabalhar essa evangelização desse espírito que vai vir. Ainda não veio até eles, mas nós já sabemos que essa programação ela já é bem anterior, o comprometimento é bem anterior, então nós já falamos da evangelização pré-concepção, nós temos a evangelização no ventre, né, que é quando já temos ali o bebezinho sendo gerado, a gente consegue já ir conversando e preparando os pais, a mãe ali, para que o acolhimento já chegue desde esse momento que é tão importante também para o espírito, né? Saber que vai enfrentar uma jornada difícil aí na encarnação, mas que ele já vem com uma base muito boa ali dentro né, do Evangelho. Nós temos também a evangelização dos bebês, a evangelização infanto-juvenil, né, que é a mais tradicional que nós já conhecemos, a dos jovens, a dos adultos, que são os nossos estudos, e temos também a evangelização dos desencarnados, que necessitam tanto quanto ou até mais do Evangelho do que nós. Então, a gente observa que a evangelização abrange, né, muito, abrange tudo. E agora nós nos recorremos ao Livro dos Espíritos na questão 383, que é quando Kardec questiona qual que é a utilidade do espírito passar pela infância. E aí, os espíritos respondem que todo encarnado tem um objetivo de se aperfeiçoar, e a infância, ela é uma fase onde as portas estão abertas para receber todo e qualquer tipo de ensinamento, especialmente dos pais e dos cuidadores. Então, a infância é ali aquela janela principal que a gente tem para poder incutir esses valores na criança, no espírito, né? E nós precisamos de ter essa consciência de que todos que estão aqui, todos que chegam e os que estão, têm o objetivo de se aperfeiçoar. Então, a gente sabe que na infância, Deus é tão misericordioso, aí aqui a gente passa para algumas reflexões que estão na questão 385 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos esclarecem que a misericórdia de Deus é tão grande que ele faz com que a infância ela seja uma consequência natural das suas leis, das leis de Deus. Porque, olha só, ele primeiro nos dá um serzinho todo delicado, com um aspecto inocente, amável, e a gente não consegue nem sequer imaginar que ali pode ter um espírito com maus pendores. É impossível você olhar para uma criança e imaginar que ali tem um espírito que tem uma má tendência. Deus ainda permite que a mãe ela sinta o maior amor que um ser possa sentir por outro. Ele ainda é tão misericordioso que ele dá a inocência àquela criança e permite com que propositalmente eles sejam frágeis e necessite dos cuidados, né, dos familiares, dos pais e dos cuidadores, sem que a gente consiga perceber que ali pode existir um espírito áspero e intratável, porque a gente simplesmente cuida. O amor é tão grande por aquele ser, né, pequenininho, inocente, que a gente simplesmente cuida, e com muito amor, né? E a misericórdia ainda vai além. Aquela delicadeza, né, da idade infantil faz com que aquele ser seja brando, bem acessível aos conselhos e às experiências que nós temos para poder passar e que vai ajudá-lo muito a progredir. E aí, aqui a gente tem uma oportunidade gigantesca de reformar, durante esse período, os caracteres daquele ser, daquele espírito, né? Reimprimir ali bons valores e auxiliar para que esses maus pendores se afastem daquele espírito, né? E já na adolescência, a gente ainda consegue também incutir boas informações, bons valores, mas aí já é uma coisa um pouco mais difícil, porque ali o espírito ele já está retomando um pouco a sua própria natureza. Então, pode se tornar um pouco mais desafiador se a gente não fizer esse trabalho desde a infância. E aí, nós podemos concluir disso tudo que não é uma tarefa fácil, né? Evangelizar um espírito que está chegando e que a gente não tem ideia de
quais são as experiências que aquele espírito, né, passou e traz nessa encarnação. E aí a gente precisa só de ter a certeza de que essa questão da maternidade e da paternidade é uma missão dos pais. E aí aqui eu incluo não somente os pais biológicos, aqui eu incluo também todos aqueles que cuidam de alguma forma das crianças, né? Porque nós vemos aí que existem muitos professores que têm essa missão de evangelizar as crianças que chegam até ele. Muitas pessoas que trabalham mesmo na caridade, ou então até mesmo um vizinho que chega até você e que você tem aquele amor, aquele afeto, você também tem responsabilidade com aquilo. Não é meu filho, não é nada, mas ele chegou até você. Então aqui eu não falo somente dos pais biológicos, mas eu falo dos cuidadores de uma forma geral. E a gente sabe que você, mesmo não tendo um filho biológico, pode ter certeza que um ser vai aparecer na sua vida em que você pode auxiliar dessa forma, né? Passando essa mensagem de Cristo, auxiliando no crescimento daquele ser. E aí, Bezerra de Menezes, ele nos diz o seguinte, que a primeira cartilha de uma criança na escola da vida é o exemplo dos adultos que a cercam. E aí aqui, mais uma vez, o exemplo vem, né, mostrar que ele realmente arrasta. Bezerra nos diz exatamente isso, de que o mais importante, talvez, para aquela criança ali aprender é o exemplo daqueles que a cercam. Aí, por isso que eu digo, por isso que eu digo é exatamente isso. Não é só de filho biológico que a gente está falando sobre aqueles espíritos que são recém-chegados e que estão ao nosso redor, né? E então, para que a gente não tenha dúvida de que a maternidade, a paternidade é uma missão, na questão 583 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, né? Pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos são bem taxativos quando dizem: sem contestação possível, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Mas os espíritos também nos advertem. Existem aqueles que cuidam de apurar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Então, aqui, a gente precisa de observar essa advertência dos espíritos, porque eles querem nos dizer o seguinte, trazendo para os nossos dias de hoje. Tem pais que se preocupam tanto, tanto, né, e familiares no geral, com a formação do filho, com o relacionamento social, com os bens materiais. Não que isso tenha algum problema ou que não deva ser feito, mas eu quero que meu filho estude no melhor colégio, forme-se numa profissão que possa lhe dar um bom futuro e que possa lhe trazer bons frutos no futuro, e às vezes eles se esquecem do principal, que é a base que vai solidificar, que vai segurar isso tudo que ele talvez conquiste materialmente falando, que são os ensinos morais, que são os ensinos de Cristo, que é o Evangelho de Jesus. Se aquele coração não tiver Jesus, isso tudo pode desmoronar. Uma carreira de sucesso, e não é à toa que a gente vê casos de pessoas mais jovens ainda, perdidas nesse mundo, porque às vezes tem muito, mas não teve essa base sólida que a gente, né, está falando aqui hoje. E a gente sabe também que se um filho sucumbir numa encarnação, os pais eles vão sofrer consequências por essa falha, mas ele também, Deus é tão bom e tão justo que ele também sabe que se de tudo aqueles pais fizeram, mas ainda assim aquele espírito sucumbiu, os pais também são isentados dessa responsabilidade, porque a gente faz o melhor para os filhos, mas a gente não tem a garantia de que, né, eles vão seguir tudo aquilo que nós falamos, que nós ensinamos e que nós queremos para eles, porque tem o seu livre-arbítrio. Então, a gente só precisa de ter claro isso, que é uma missão, que nós precisamos também de ter consciência de que quanto mais desafiadora é a missão, né? Quanto maior for o mal pendor ali daquele espírito, maior é a nossa tarefa em colocar aquele espírito no caminho do bem. Então, assim, existem missões um pouco mais fáceis, outras mais difíceis, mas a gente precisa de saber que
no final da conta, Deus está observando tudo e sabe qual foi o tamanho do nosso esforço para o tamanho da nossa missão, né? E aí, segundo uma citação de Guilom Ribeiro, é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve o seu mais valioso programa de assistência educativa. Então, é exatamente nesse momento que a gente percebe que esses jovens e crianças estão precisando desse auxílio, precisando do evangelho também. É aqui que entra a evangelização espírita cristã, né? A evangelização da criança. E aí eu vou mostrar para vocês a evangelização espírita da criança e do jovem, ela tem, segundo a FEB, a finalidade que é a vivência da máxima do Cristo, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a finalidade da evangelização. Os eixos de trabalhos que são desenvolvidos é o conhecimento doutrinário que nós precisamos de ter, para quê? Justamente para poder auxiliar com que esse ser tenha um amadurecimento para conseguir aprender uma fé raciocinada. Questione mesmo. Então, nós temos esse conhecimento doutrinário apropriado para a idade, com a didática correta ali, mas temos essa preocupação. Temos a preocupação, né, um dos eixos de trabalho também é o aprimoramento moral, que é a vivência do amor, é a transformação social, que é o trabalho no bem. E o objetivo disso tudo, qual que é? O objetivo primordial é a formação de pessoas de bem. Então, se nós unirmos família, evangelização espírita, evangelho, é um caminho que muito dificilmente vai dar errado, né? Nós sabemos que para poder, nós ainda nos esforçamos diariamente para ser essas pessoas de bem, então para poder criar um ser, ajudar um ser com isso também, nós precisamos mesmo de ajuda. E a evangelização espírita está aí. Acho que é um trabalho assim que precisa muito ser valorizado nas casas, que precisa de ter um olhar de muita atenção, porque são essas crianças também que vão, essas crianças e jovens também que vão garantir, né, a continuação aí da doutrina espírita com qualidade, com realmente auxiliando no progresso da humanidade. Então é um trabalho que precisa mesmo de ter uma atenção muito especial da casa, e também hoje eu observo muito que é um trabalho que precisa de ter uma atenção muito especial dos pais. Existem pais pedindo socorro, porque não sabem mesmo como conduzir ali a criação dos seus filhos. E a gente está aí com uma, né, oportunidade nas mãos para poder auxiliar essas pessoas. E aí a gente vai agora dar um pulinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para poder saber o que Kardec nos fala lá no capítulo 20, não, no capítulo 17, Sedes Perfeito, no item 3. O que seria então esse homem de bem? Vamos ver se a gente está perto ou está muito longe de chegar lá, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade e na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E o mais importante aqui, gente, olha, respeita os outros respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança condenação aos que, como ele, não pensam. Então, nós ainda estamos nessa caminhada, né, para poder tentar chegar aí, ser um pouco mais próximo desse homem de bem, e a nossa missão é tentar
junto com o auxílio da evangelização, lógico, né? Conduzir nossas crianças, nossos jovens para esse caminho também. E é um trabalho, assim, nós vamos observar que é um trabalho que é passo a passo mesmo, é um trabalho que parece meio que de formiguinha, mas que a gente não pode desistir, não pode desistir, é perseverar mesmo, é muita perseverança para que a gente consiga se melhorar e consiga ainda auxiliar aos outros, mas nós temos uma oportunidade muito grande nas mãos para isso, né? E aí temos ainda uma mensagem de Amélia Rodrigues, que está no livro Sementeira, Sublime Sementeira, psicografia de Divaldo Franco. É uma mensagem muito bonita que vale a pena, assim, a gente ler a íntegra. Depois eu posso até disponibilizar, se vocês quiserem, mas eu trouxe só um trechinho. Ela começa dizendo assim: seu filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance do seu coração enternecido. No entanto, a sua tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando ao tempo, corrigindo na luta e educando através da disciplina para a felicidade. Aqui, Amélia nos mostra que o nosso amor é tão grande pelos nossos filhos, mas nós ainda precisamos nos colocar no nosso lugar, né? De instrutores daquele ser ali. Porque nós não podemos achar que amamos mais do que o pai àquela criatura. Então, nós temos ali a nossa missão. Por mais que o nosso amor seja gigantesco, Deus ainda o ama mais. E aí a gente sabe que vai ter lutas, que vai ter desafios, e, e o nosso amor nem sempre é capaz de conseguir proteger aquele ser para sempre, né? Aí ela continua, eu trouxe esse trechinho para vocês, ó. Só ver se eu consigo passar aqui. Olha que bonita essa parte. Então, nós, enquanto pais, né, mães, mostre-lhe a vida, mas deixe-o viver. Fale-lhe das trevas, mas lhe dê a luz do conhecimento. Mantenha-o, mande-o à escola, mas faça-se mestra dele no lar. Apresente-lhe o mundo, mas deixe-o construir o próprio mundo. Seu filho é vida de sua vida que vai viver na vida da humanidade inteira. Então, gente, nós precisamos sim acolher, cuidar, mas precisamos também de deixar esse ser que está sob nossa responsabilidade seguir o seu caminho, né? Saber que eles podem retornar quando necessário, se algo acontecer, se fracassarem em algum dos seus projetos de vida, mas nós precisamos de deixar esse ser seguir, né, a sua trajetória. E para que isso seja uma coisa mais agradável e mais segura, nós precisamos de dar essa base para esses seres, né? Precisamos de colocar essa semente do evangelho nesses corações para que na hora certa ela germine. Então, isso é bem trabalhoso, é bem trabalhoso. Em momento algum eles estão, os espíritos, as mensagens, enfim, os estudos nos falam que isso é fácil, é bem trabalhoso, mas é possível. O problema que tem acontecido é que as pessoas às vezes não querem mesmo esse caminho trabalhoso. E aí optam por caminhos de felicidades que normalmente não vão dar certo, né? A gente vê muitos exemplos aí de espíritos que fracassaram justamente por terem tudo, e na verdade não tinha essa sementinha plantada no seu coração. Então, a gente ajudaria muito se conseguisse garantir esse conhecimento, esse alimento do espírito para esses seres enquanto novos, para que lá na frente, quando viessem os desafios, eles conseguissem ter força e seguissem, né, firmes aí na sua missão. A Amélia ainda continua nessa mensagem dizendo que cumpra o seu dever amando, cumpra o seu dever amando, né, o seu filho, mas exercite o seu amor ensinando-o a amar e fazendo que no serviço superior ele se faça um homem para que possa bendizer mais tarde. Mãe, seu filho é a esperança do mundo. Não o asfixie no egoísmo dos teus anseios, esquecendo-se de que você veio à terra sem ele e retornará igualmente a sós, entregando-o a Deus consoante as leis sábias e justas da criação.
Então, nós temos que saber que estamos aqui com os nossos filhos, né, como um empréstimo de Deus mesmo, e que vai chegar um momento em que precisamos de deixá-los, entregá-los, e precisamos de ter a sensação de que pelo menos fizemos tudo que estava ao nosso alcance para auxiliar aquele espírito na sua jornada por aqui. Então, gente, já partindo para a nossa conclusão, eu acho que até aqui já deu para a gente poder perceber que essa questão da evangelização é algo que acontece de espírito para espírito. Não é um trabalho de hoje para amanhã. Não. É um trabalho assim para séculos. E toda vez que nós irradiamos alegria, esperança, acolhimento, nós estamos evangelizando aquelas pessoas que estão recebendo essa nossa gentileza, né, esse nosso abraço, esse nosso ouvido, a nossa palavra de esperança, o nosso acolhimento, às vezes, só de escutar aquele desabafo, né, de quem está sofrendo. E, como eu disse, a evangelização ela é um programa gradativo, paciente, de muita perseverança, e é um programa de séculos, né? Não vai começar e terminar nessa encarnação, ele é um programa de séculos mesmo. E nós precisamos, então, de auxiliar mesmo Jesus nessa programação de séculos que nós temos, né? Cooperar com ele e, como eu já havia dito anteriormente, isso pode ser feito em todos os ambientes que nós frequentamos, desde nossa casa, nosso lar, com os nossos vizinhos, a nossa comunidade, na nossa escola, faculdade, na própria evangelização dentro da casa espírita, na casa espírita, quando você está em alguma festa, algum evento social, tudo é uma oportunidade para que nós possamos evangelizar por meio do nosso exemplo, que possamos tornar testemunhos vivos do Evangelho de Jesus, né? Nós também não podemos esquecer dessa evangelização dos desencarnados, que também é algo muito importante, mas isso demandaria um outro momento de estudo, de reflexão, mas também são necessários tanto quanto nós, e é urgente que esse trabalho comece, né, a realizar, porque essa nossa nova geração, ela está pedindo socorro, né? Nós estamos crescendo, os jovens, as crianças estão crescendo num mundo tão acelerado, tão, ao mesmo tempo, tão tecnológico e tão líquido, e as relações acabam ficando muito superficiais, as redes sociais, né, prevalecem ali, trazendo lindas fotos e momentos, enquanto às vezes as pessoas estão deprimidas dentro dos quartos, com conflitos internos muito grandes, e não tem esse contato físico, né? Às vezes as pessoas vivem só mesmo nesse mundo virtual. Então, a gente precisa de auxiliar de alguma forma para que isso mude, para que esses jovens possam enxergar um futuro melhor mesmo nesse sentido. E, como eu disse, essas crianças, esses jovens estão clamando por paz, por equilíbrio, por uma moral, por harmonia, por educação, por amor, por acolhimento, eles estão clamando por atenção. E então que nós possamos refletir que talvez em vez de muitos presentes, né, alguns pais aí gostam de presentear bastante seus crianças, seus filhos, que possamos dar um pouco mais de presença, um pouco mais de atenção, um pouco mais de momentos mesmo de qualidade com essas crianças, com esses jovens, para que eles possam ter segurança e dar passos firmes aí na sua jornada aqui na Terra. E para finalizar, eu trouxe para a gente uma mensagem que é intitulada Evangelização. Ela é uma mensagem muito bonita, ela é do espírito Meimei, que foi recebida numa reunião mediúnica na FEB em julho de 2015. E eu vou falar ela para vocês. Nos limites situados entre a crosta terrestre e o plano espiritual, via-se uma alma muito luminosa, que se deslocava de um lado para o outro, acolhendo todos aqueles espíritos que passavam por sofrimento e dor. Ela acolhia no seu coração amoroso aqueles espíritos desorientados, aquelas almas dementadas e perdidas, e que perambulavam por todo canto, sem rumo, alheias a tudo. Aquele vulto luminoso acolhia a todos com paciência, calma e profunda serenidade,
Ela estendia as mãos, abraçava, enxugava as lágrimas, sussurrava palavras amáveis e gentil e seguia seu trabalho, apontava novo caminho para aqueles espíritos perturbados. O trabalho dela era incessante, era uma alma generosa, que começou a chamar a atenção de outros espíritos que trafegavam por aquela região e espíritos benfeitores começaram a observar aquele trabalho e resolveram ajudá-la, vendo que o intuito era muito elevado e começaram a auxiliá-la. Quando, de repente, com o passar do tempo, já se constituiu uma caravana silenciosa e que desmedida, que ousava conviver com todos que estavam na miséria moral, erguendo o ânimo de cada um deles, amparando toda sorte de sofredores e mutilados do espírito. A notícia da existência daquela caravana humanitária trazia um certo desconforto para uns e um certo acalento para outros. Alguns espíritos, né, que tinham sensações de esperança e aceitação, gostavam daquela notícia, enquanto outros, né, mais endurecidos, repudiavam a notícia daquela caravana e faziam de tudo para poder perseguir. Mas ela não desanimava no trabalho, continuava, persistia. Nada, porém nada afastava aquele grupo singular da realização das suas ações. Até que, certa vez, começaram a questionar: quem seria aquela mulher? Aquela alma que dedicava-se anonimamente ao incessante trabalho no bem, atraindo cooperadores por forças de seus sentimentos elevados. Quem seria aquela admirável mulher que, por onde transitava, surgiam núcleos de devotamento aos esquecidos e perdidos na dor? Então, Meimei, né, e o seu grupo tiveram a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, quando participaram de uma excursão por aquela região em que ela trabalhava. Estávamos passando por algumas dificuldades na região, inerentes mesmo à tarefa, quando ela e a sua equipe apareceu, e naturalmente aquele grupo foi se centuplicando e as forças foram se unindo e a colaboração foi aparecendo e os diferentes serviços foram auxiliando e, admirados, nós perguntamos: quem sois vós, venerável irmã, que demonstra tanto amor aos que sofrem? Um leve e simpático sorriso bailou brevemente em seus lábios e ela respondeu: não sou ninguém. Como? Indagamos surpresos. Ninguém importante, respondeu ela rapidamente. Apenas uma alma que estava perdida e foi encaminhada ao bem pelos laços da evangelização. E prosseguiu serena com as suas histórias. Criminosa reconhecida, renascia em razão de um relacionamento casual. Continuamente agredida desde pequena, fui abandonada e transformada em uma criança e jovem habitante das ruas da cidade. Vivi entre a chamada escória humana, esquecida de todos e passando por privações inconcebíveis. Mas, aos 12 anos de idade, minha existência se transformou. Vi uma casa espírita, onde, tarde da noite, recolhi-me sob suas marquises. O dia já era alto, quando acordei, assustada, ouvindo risos e gritaria, de crianças que, cercando-me, apontavam-me assustada, ouvindo risos e gritaria apontavam-me assustada os dedos e curiosos. No momento seguinte, abriu-se a roda ao meu redor e uma evangelizadora aproximou-se. Tocou-me carinhosamente o rosto e sorriu-me com afeto. Eu conheci o paraíso naquele momento e a ele fui transportada por um simples gesto de afeto, pelo sorriso de aceitação
e pelo acolhimento que brilhavam nos olhos cristalinos daquela jovem. Vem comigo, falou bem baixinho. Você deve estar com fome. Comi pão com margarina e um pouco de leite, um manjar dos deuses. Já alimentada do corpo, a jovem evangelizadora falou-me então: agora, minha nova amiguinha, vou lhe dar um alimento que é mágico, pois você nunca mais terá fome. Jesus. Já ouviu falar nele? Então, meus amigos, com essa mensagem, acabou que o último slide ficou um pouquinho para trás aqui. É com essa mensagem belíssima do final que nós podemos refletir, que nós possamos refletir essa noite da importância da evangelização, seja na casa espírita, seja na nossa própria evangelização, para que possamos, de fato, cooperar com Jesus nessa tarefa tão grandiosa que nós temos muito, muito trabalho pela frente, mas que se nós nos esforçarmos em melhorarmos um pouquinho a cada dia, em buscarmos conhecimento, nós certamente estaremos cumprindo aí o nosso papel, dando testemunho do Evangelho de Jesus através dos nossos atos. Esse é o convite que fica, e eu espero muito que essa mensagem chegue mesmo aos corações de vocês com muito amor e com muito carinho. E é isso então. Muito obrigada pela oportunidade, viu?